Olá, meus amigos do programa QuemSouEu.com. Um prazer, mais uma vez, um privilégio que o Senhor nos concede de estarmos juntos para discorrer mais um programa. E gostaria de dizer a todos que estamos em oração. Esse programa QuemSouEu.com nasceu para revelar às pessoas, revelar ao mundo de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde iremos. Aleluia! Vocês estão olhando aqui atrás, nós temos um quadro, esse quadro aqui, foi quadro feito no final do século XVIII e ele retrata um momento ímpar na história da Revolução Industrial, por ocasião ali do final de 1800, aonde um grupo se reuniu para questionar o passado, o presente e o futuro da humanidade. E esse movimento, e esse grupo que se reunia, recebeu o nome de Movimento Iluminista. Aleluia! E eu gostaria de falar exatamente sobre a necessidade. Nunca o mundo precisou tanto reacender esse tema. Aleluia! Por quê, meus amados? Porque o tempo que nós vivemos hoje, 400 anos, exatamente agora em 2024, 400 anos que fazem do movimento iluminista, o mundo hoje precisa mais do que nunca, aleluia, parar para refletir. Pois o tempo que o mundo está passando, segundo as Escrituras, é um tempo de obscurantismo. E a grande mensagem do iluminismo está nas Escrituras Sagradas, para elucidar, para tirar as pessoas da escuridão, da mente, do corpo e da alma. Jesus Cristo deixou esse texto que nós vamos discorrer agora. Apocalipse capítulo 1, versículo 1 apenas. Menos esse versículo para a nossa reflexão. Nós temos aqui revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer brevemente. Aleluia! Como vocês viram nesse texto, os servos não foram esquecidos. Aleluia! Por quê, meus amados? Porque o Espírito Santo enviou, através do apóstolo João, que escreveu a última carta da história da humanidade, das coisas que são e das coisas que virão após esse período. E aqui ela foi revelada pelo Senhor Jesus. Jesus tem a revelação da sua vida pessoal. Você que nos acompanha nesse vídeo, você que recebeu de um amigo, de um parente, você que recebeu um compartilhamento, mas o Espírito Santo não erra. Ele enviou porque Jesus Cristo tem uma revelação para você nesse momento da sua história. E aqui ela foi dada por Deus, Deus entregou para o apóstolo João. Jesus Cristo entrega ali, e com a permissão do Pai, para quê? E para que mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer brevemente. Aleluia! Mas, amados, as coisas que devem acontecer brevemente, sempre existe os dois lados. Tudo na vida tem os dois lados, tudo na experiência humana tem os dois lados. Esse momento que você está passando, talvez você está muito impactado com essa situação negativamente, mas também essa situação tem um outro lado. Existe frio e calor, existe sol e chuva, existe também o bem e o mal. E diante desses cenários que somos colocados desde o nosso nascimento, desde que viemos à Terra, por envio do céu, porque Jesus Cristo te enviou para a Terra. Foi Ele que colocou essa corrente sanguínea que está dentro do seu corpo, porque Ele tem um plano especial para você. E é para você
que ele vem se revelar através desse programa. E aqui nós encontramos, quando ele fala a respeito disso, nós precisamos apenas, para que os cenários possam mudar em nosso favor, você precisa apenas tomar 3 passos importantes. Primeiro, você se identificar com Cristo. Ali, quando Jesus vem, ele vem como uma oferta pelos nossos pecados. Porque os pecados são aquilo que separa o homem de Deus, da glória de Deus e das promessas de Deus. A Bíblia fala no livro de Salmos que o Senhor é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Então, essa maldade ela teve que ser totalmente drenada, totalmente penalizada. E a condenação que estava sobre nós, Jesus tomou sobre seus ombros, no seu lugar e no meu lugar, para que, segundo João 3,16 diz, para que todo aquele que nele crê não pereça na obscuridade que viviam esses povos no tempo do iluminismo, não pereça na obscuridade, na escuridão que permeia a sociedade humana dos nossos dias. Mas Jesus disse em João, no capítulo 8, eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Como eu gostaria de participar desta reunião dos iluministas. Eu tinha algo glorioso para compartilhar com eles. Mas esse tempo passou, e o tempo agora é você. Em Josué 24,15 diz assim, escolhei hoje a quem servais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Servir ao Senhor Jesus é uma decisão. Se agregar ao seu reino, pertencer ao seu reino, é uma decisão e é uma escolha. E essa escolha está chegando até você. A possibilidade, através da revelação da sua palavra. Que você possa dizer, nesse momento, nesse programa, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, porque eu creio que o Senhor levou na cruz os meus pecados. E, segundo passo, receba em seu coração como Senhor e Salvador, porque Ele vai escrever seu nome no livro da vida, aleluia, glória a Deus, para esse dia, para esse tempo glorioso de Apocalipse, para que você não olhe mais Ele com nenhum temor, pois a Bíblia diz que aqueles que nele creem já passaram da morte para a vida, aleluia. E eu gostaria que ele pudesse confirmar isso, trazendo o Espírito Santo sobre o seu coração, a fim de que através da fé, todo esse cenário de escuridão que está em volta da sua vida, em áreas específicas, eles sejam totalmente dissolvidos pela manifestação do Espírito Santo no seu coração. Deus abençoe a sua palavra. E gostaria, ao encerrar, mais uma vez, se você quer compartilhar com um amigo, você quer uma oração, você quer uma súplica, um pedido, você quer uma orientação, envie seu e-mail, aguinaldo.abrengue@gmail.com. Querendo Deus, estaremos no próximo programa e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.